Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Retomamos o tema que estamos a tratar, que é o tema da sexualidade. Como disse na primeira parte, é difícil que num programa possamos esgotar todas as questões relacionadas com o tema. No entanto, queremos trazer algumas respostas a questões que nos foram chegando e outras pistas de sugestão que possam ajudá-lo na vivência prática do dia a dia. Uma das coisas de que gostaria de falar-lhe acerca deste tema é a forma como no dia a dia nós o tratamos, quase que como um tema marginal. Ou seja, vamos tendo cada vez mais dificuldade em tratar este tema como se tratasse de um aspecto fundamental da vida, porque muitas vezes temos medo ou desconforto de o encarar e então levamos-lo a dois extremos. O extremo, por um lado, do tabu, portanto, é um tema sobre o qual não se fala. É muito normal, no sentido habitual, ver que as famílias, por exemplo, não são capazes de tratar o tema com as crianças. Em família nunca se fala desta temática e, portanto, vamos construindo uma pessoa humana que nunca refletiu com gente de confiança, com gente próxima, sobre questões tão fundamentais. Ou então o outro extremo, que é de banalizar o tema de tal forma que passa a ser mais fácil falar disso do que falar sobre futebol ou qualquer outro tema mais externo. Porquê? Porque, na verdade, nós não nos sentimos implicados diretamente dentro do tema. Ora, falar da sexualidade significa falar daquilo que é talvez mais profundo e sagrado no ser humano, que é, na verdade, aquilo que mais polariza as nossas forças interiores e exteriores e, portanto, que deve ser tratado com mais cuidado e com mais atenção. E qualquer um dos extremos, como em tudo na vida, é perigoso. Qualquer um dos extremos deve ser evitado. Muitas vezes a pergunta que se faz é, então, mas como tratar, por exemplo, em família, de temas tão importantes como este? Não é um tema que possa ser tratado como se fala de outra coisa qualquer. É um tema que requer um envolvimento próximo, que requer também uma relação próxima com as pessoas, porque é um tema sempre confidencial. Não confidencial porque seja secreto, mas confidencial porque é íntimo, porque ele mexe com coisas que são muito nossas, muito pessoais, muito íntimas, muito resguardadas. Mexe com inseguranças, mexe com desejos, mexe com pulsões, com tantos aspectos que são profundos, com tantos aspectos que são tão ligados à estrutura do nosso ser, que não podem ser tratados com leveza. Por outro lado, infelizmente, muitas vezes a discussão sobre o assunto está sempre revestida de uma carga moral. Ou seja, quando falamos com alguém sobre este assunto, parece que a única preocupação que temos é de saber se o que estamos a dizer é bom ou mau, se está certo ou se está errado. E acabamos por perder a liberdade e a espontaneidade a falar deste assunto. Muitas vezes nas famílias isso acontece e as crianças acabam por nunca ouvir falar da sexualidade sem uma sobrecarga moral. Isto não se diz, aquilo não se faz, este assunto não se toca e, na verdade, vamos formando adolescentes e adultos que têm uma visão completamente negativa e que depois pode dar o resultado exatamente contrário. Porque, como dizemos na brincadeira, muitas vezes o fruto proibido é o mais apetecido e então, muitas vezes as pessoas passam por toda uma série de experiências unicamente porque nunca foram cultivando uma sabedoria íntima, profunda, pessoal, ligada a esta área tão importante da sua construção enquanto pessoa. Por isso, o conselho que fica, a dica que fica, é a mesma válida para outros assuntos importantes. É fundamental ter o seu sistema de valores e de referência bem construído. Seja qual for a sua crença religiosa, seja qual for o seu sistema de valores enquanto pessoa, é fundamental que sobre isto se ponha a claro e saiba qual é o rumo que quer dar à sua vida. Que não se deixe levar por ventos e marés, que não se deixe levar por modas, porque o aspecto da vivência da sexualidade toca tão profundamente o seu ser, que qualquer coisa de que venha a arrepender-se mais tarde vai ter um peso negativo muito mais marcado do que muitos outros atos mais exteriores. Então, seja qual for o seu sistema de crença, não trate este tema com leveza e, sobretudo, não permita que o levem a pensar e a agir como se não se tratasse de um ato plenamente humano.
A este propósito, vamos ver uma questão que vai permitir-nos, talvez, esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Qual a diferença entre sexualidade racional e sexualidade instintiva? Na verdade, quando falamos da sexualidade humana, e aqui é uma questão que vem tocar diretamente neste assunto, nós estamos a falar de uma sexualidade que abrange todas as dimensões do ser. Não podemos falar de nenhum aspecto em particular da sexualidade, embora seja normal que, como, por exemplo, em relação às emoções, nós possamos sentir, eventualmente, uma ação, por exemplo, da excitação sexual, da excitação genital, muito mais sentida sobre o corpo. E muitas vezes este aspecto ganha como que uma prevalência em relação aos outros. Porquê? Porque estamos a exteriorizá-lo. Mas se pensar em relação a todos os outros sentimentos e emoções, vai perceber que é exatamente a mesma coisa. Quando tem medo, sente o seu corpo acusar que tem medo.